noite com Jesus, né? Nós vamos, sem perda de tempo, começarmos a nossa palestra. Está baseada em Joel capítulo 2, apenas uma citação bíblica, né? Versos 28 e 29. Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Senhor Deus, nós oramos a Ti, depois de ouvirmos tantas coisas boas através do rádio, e essas músicas, essa palavra do profeta, essa oração que já foi levantada a Ti de uma maneira especial, em favor dos aflitos e necessitados, nós abrimos essa Escritura e esperamos receber delas aquilo que realmente nós necessitamos. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Agora, dificilmente a gente encarar um culto sem sofrer uma determinada tensão, às vezes um dia antes, às vezes no próprio dia, uma hora antes. E a tensão, às vezes ela é inconsciente. Eu, por exemplo, estou numa condição que eu não estou podendo ouvir o programa do rádio, porque se entra atrasado já me dá uma dor no estômago, por não saber o que vai acontecer no fim, né? Eu acho que eu vou ter que largar de ouvir o programa. Você fica tenso. E a tensão não é uma coisa que você possa dizer assim: eu não vou fazer isso, isso não vai acontecer mais comigo. Então você relaxa, você aprende a relaxar, respirar. O certo é você puxar o ar com a boca fechada pelas narinas e soltar pela boca. Você se assenta, se relaxa, solta os músculos e puxa o ar, respira profundo pelo nariz, com a boca fechada, né? Com a boca aberta para soltar. Então, isso ajuda. Mas logo o seu estômago está sofrendo, porque já está derramando adrenalina também. Chegou um tempo que você não pode ficar nervoso, nervosa mais. Sua cabeça dói. Você põe sangue pelo nariz. Dá vontade de vomitar. Você deita, põe o travesseiro na cabeça, o travesseiro fica fazendo assim, ó. Né? Parece que está pulando, né? Porque eu já vi uma pessoa morrendo e esse couro cabeludo dele aqui, o cabelo estava bem ralo, então eu via o couro fazendo assim. E parece que a gente vai,
vai um pedaço daquele caminho, não é? Nessas horas, quando você deita e escuta aquilo, é sinal que percebe, é sinal que está havendo alguma alteração na circulação, alguma coisa está acontecendo. Agora, como é que você vai evitar isso? Seria ignorando as coisas, não tomando conhecimento, ficando irresponsável. A Bíblia diz que o zelo da tua casa te consumirá. É como nós temos aprendido, e homem dentro de casa vira um problema, fica rabugento. Apaga a luz, menino, tira o sabão de dentro d'água, e implica com a mulher, implica com tudo, implica com a galinha, implica com o gato, implica com o cachorro do vizinho, com o rádio do vizinho que está ligado alto, implica com tudo, com os foguetes que soltam, criança que chora do outro lado, implica com tudo. Oh, coisa triste é um velho rabugento, é insuportável, esquece onde pôs a dentadura, culpa a mulher, a pobre da coitada fica para cima e para baixo sem saber onde é que pôs as coisas. Vai ver, a dentadura está dentro do copo d'água, na cabeceira da cama dele. Briga procurando o óculos, só ver o óculos está na cara dele. Isso acontece mais. Essas coisas acontecem muito com... Agora, por isso que aposentar não é muito bom, não. Aposentar, às vezes, diminui os dias de vida. Como é que você faz? Vai ficar indiferente a tudo? Você quer que todo mundo tenha o mesmo zelo, o mesmo cuidado que você tem pelas coisas? Enxergue da mesma forma que você enxerga? Você quer que a mocinha de 17 anos, 15 anos, tenha a mesma maturidade sua? Enxergue as coisas de longe? Os filhos, o rapaz? E a coisa fica custosa, fica difícil. Mas vamos ver em que causa, por qual causa nós estamos sendo consumidos. Por que motivo? Por quais motivos, não é? Os quais devem ser julgados. Aí quando nós chegamos na casa de Deus, é claro, como o irmão orou, você vem para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela foi enviada, inclusive, para sarar, para curar, para exortar, para redarguir, para consolar, para relaxar, né, os nervos. Dizer, um momento assim que você sorria, espontaneamente, de coração mesmo, assim, você sofre uma descarga muito grande. Seu sistema nervoso sofre uma descarga muito grande. É muito bom para a saúde. Inclusive, eles já fizeram estudos científicos, constataram que a pessoa devia rir pelo menos 12 minutos por dia. 12 minutos, no mínimo. 12 minutos por dia. Aí teve que atender a baixa-assinada que estão fazendo aí, né? Já para voltar às cócegas, só que isso não volta mais. Palavra de rei não volta atrás. E eu sou pela monarquia, né? Então nós vamos ver aqui um quadro através de um homem que ficou com o estômago parecendo couro de boi, e que enrugava
a pele. Você sabe que conforme o ministério, o homem envelhece 10 anos em 50 anos. Quer dizer, isso quer dizer, ele tem um envelhecimento precoce. Quando ele chega aos 40, ele parece que tem 50. E Jesus Cristo, ele estava com 30, parecia que tinha 50. Muitos ficam até criticando, zombando, mas aquele envelhecimento precoce foi por amor deles, daqueles próprios, né, que criticam até. Porque essa classe de ministério, ela é acompanhada de uma carga muito pesada. Muito pesada mesmo. E às vezes você está rindo, mas Deus sabe como é que você está rindo. Quer dizer, as pessoas que têm responsabilidades, isso é relativo, né? Tem a lei da relatividade aí. Às vezes 5 quilos para um corresponde 50 para outro. Às vezes um homem pegar 50 quilos e o outro pegando 5, o que está pegando 5 está fazendo até mais do que aquele que está pegando 50. Isso é a lei da relatividade, né? E você chega a um ponto, às vezes a pessoa chega a um ponto que a família fica alegre por ver aquele homem dar um passo, subir um degrau de uma escada, descer um degrau, descer da cama. E coisa que quando está sadio, então aquilo é normal. Tem que pegar peso, tem que fazer caminhada, tem que correr, tem que fazer tanta coisa. Mas você pode chegar ao ponto de ficar muito alegre por ver seu marido dar um passo. Ainda novo. Eu já vi caso de um rapaz novo, bonito, forte, ficar 32 dias em estado de coma. E os médicos trabalhando intensamente, com sua cabeça e orações, intensas mesmo, intensivas, não é? Por ele. E quando ele se assentou a primeira vez na cama, aquilo foi uma alegria tão grande. Quando ele falou a primeira palavra, gungunou a primeira palavra, aquilo foi tudo para a família. E os pequenos sinais que ele foi dando, né? Sobrinho da irmã Anita, ela deve estar se lembrando. Então, os pequenos sinais que foram sendo dados, era uma grande alegria para a família. No entanto, poucos dias antes, aquele rapaz era esbelto, forte, corria e sorria, e pulava e saltava, e ninguém percebia aquilo. Ninguém se alegrava por aquilo. Isso é o quadro humano, né? É a dimensão humana. O homem está aí tão, às vezes até arrogante, e daí a pouco está precisando de tudo e de todos para dar um passo. Mas é assim, meus irmãos, vamos ver aqui em relação a essa promessa. Porque esse texto ele é encabeçado pela promessa da efusão do Espírito. Agora, nós notamos aqui que todas as promessas de Deus que eram para se cumprir, já se cumpriram. Não tem uma promessa de Deus que era para se cumprir, que deixou de se cumprir. Todas as promessas de Deus, bem entendido. Porque às vezes você fala, determina uma coisa para a pessoa, você fala, marca a hora com ela,
marca um jantar com ela, um almoço, mas não foi ela que marcou com você, ela não deu sim, você que marcou com ela, depois você não vai, ela briga com você. Mas foi ela que falou, você não teve o seu acordo, né? Não combinou, ela apenas determinou e você não deu sim, não pôde ir ou não quis ir, qualquer coisa. Então ela diz, se você tratou e não cumpriu. Ele diz, não, eu não tratei, você que falou, você que determinou, você que programou, mas eu não tratei assim. Então, se faz muito disso com Deus. Tem muita gente no mundo, principalmente o mundo pentecostal, cobrando coisas de Deus que Ele nunca prometeu. Ele nunca falou aquilo. Não tem uma sustentação bíblica, por revelação divina. Então, aquele pregador leu na Bíblia: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e ele ora pelo doente, ungindo com óleo, e ele será sarado. Isso aí é a Bíblia tomada pela letra, a prática, a letra, não é? Ao pé da letra. E ele a tomou assim, dessa forma, e ungiu aquela mulher, e a mulher morreu. Então ele rasgou as suas notas de pregar e disse: eu não vou mais pregar esse Deus. Ele não cumpre a sua palavra, porque está escrito na Bíblia que ungirá o enfermo com azeite e ele será curado. E eu ungi aquela mulher com azeite e ela não foi curada, ela morreu. Então Deus não cumpre sua palavra. Coitado. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ele não entendeu, ele não pode ou não pôde entender que essa Bíblia Sagrada é a palavra em potencial. Muita gente idolatra a Bíblia, idolatra Jesus Cristo, idolatra a Trindade. É idolatria. Isso vem de Roma. Nem a Bíblia pode ser idolatrada, porque nada, nem mesmo Deus aceita ser ídolo. Deus não é ídolo. Deus não é objeto de idolatria, Ele é objeto de adoração. E adorar não quer dizer idolatrar. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, essa Bíblia, esse versículo, vamos dizer, aquele versículo, tem realmente cumprimento quando Deus vivifica aquele versículo, naquela hora, para aquela pessoa. É tanto assim que nós aprendemos, veja só, as pessoas ficam idolatrando homens que pregam bem, que são eloquentes, que têm dons, que oram pelos enfermos e eles são curados. Mas preste bem atenção. O dom da cura divina está no doente, está na pessoa. O dom da cura divina está na pessoa, está em você, para receber a cura divina, a dádiva, o dom da cura divina está com você. Então ela se torna realmente a palavra de Deus quando ela é vivificada por Deus. Caso contrário, o mundo já teria se tornado um paraíso, porque a Bíblia está traduzida
praticamente em todas as línguas, idiomas, dialetos e tudo. Mas veja, quantas pessoas leem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, e as referências daquilo, no mundo hoje? Milhões de evangélicos, sem falar os católicos, leem Atos 2, 38, e não veem nada, aquilo não é vivificado para eles. Você precisa entender isso. Quer dizer, aquilo não se torna a palavra de Deus para eles. Quando a mulher lê 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 em diante, e que aquilo se torna a palavra de Deus para ela, é vivificada, é Deus falando com ela, não precisa marido brigar com ela, porque ela se assenta mostrando o joelho, e saia de borracha, essa coiseira toda, e cortar cabelo, e pintar, mesmo de uma maneira natural, sua face, suas unhas, essa coisa toda, e aquilo que Paulo fala ali. Não precisa ninguém mais falar com ela. Por quê? Aquilo foi Deus que falou com ela. Aquilo foi a palavra de Deus para ela. Aquilo foi vivificado para ela. E assim é toda a vida no sentido de conduta e ordem da igreja, sem nunca se esquecer do casamento, da fidelidade recíproca, daquilo que está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, não é? Os conselhos domésticos para marido e mulher. Então, quando isso é vivificado pelo Espírito Santo, se torna realmente a palavra de Deus para aquele casal. Então, aí, isso é a palavra de Deus. O profeta diz, pois bem, aquilo é tão, dá para entender tão fácil agora, se para alguns, Jesus era Deus, era o Messias. E quando um judeu era convencido que Jesus era o Cristo, então ele era convencido de que ele era o Senhor, que ele era Emanuel. Ele nunca foi convencido de que Jesus era uma segunda pessoa, entre aspas, não é? Uma suposta segunda pessoa de Deus. Porque o judeu crê de uma maneira correta. O judeu traz a fé de Abraão. E aquele rabino, ele chamou os gentios, os evangélicos gentios, de pagãos, porque dividem Deus em 3 partes. O profeta disse para ele, não, eu não creio assim, rabino. Agora eu quero que você me mostre onde Jesus Cristo falhou. Antes ele perguntou, quando o Messias vier, o que ele será? O rabino disse, ele será Deus, Emanuel. Nada de segunda pessoa. Aí ele disse, me mostra onde Jesus falhou em ser esse Messias. Ele começou a chorar e disse, se eu pregar isso mesmo, eu serei excluído e coisa e tal. Então, para Maria Madalena, Jesus foi realmente o que ele era. Para o ladrão crucificado, que nós dizemos do lado direito, mas seria melhor dizer o ladrão revelado, Jesus foi realmente aquilo que ele era, foi rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aquilo foi vivificado para ele, mas não foi para o outro.
A incredulidade do homem não anula a palavra de Deus. Não. Deus continua sendo Deus, a sua palavra continua sendo palavra. Mas para aquele indivíduo, para aquela pessoa, não é. Não é a palavra. 1 Timóteo 2, verso 9, não é a palavra para as mulheres mundanas. Não é a palavra de Deus. Um exemplo apenas. Para Caifás, Anás, o sumo sacerdote, Jesus era um bastardo. Era Beelzebu. Mas para a samaritana, não. Então a Bíblia hoje está assim, como Cristo, como os vestidos de Jesus, que eles repartiram, lançaram sorte, e fizeram essa coxa de retalho para fazer o ecumenismo, que é realmente a imagem da besta. Mas o manto de Jesus continuou intacto. O seu evangelho continua intacto, perfeito. Ele é uno e tem que ser encarado de uma maneira unilateral. Então, todas as promessas de Deus que eram para se cumprir, elas se cumpriram. Agora, em relação aos dons, o Espírito foi derramado. Isso se cumpriu quando Pedro fez aquele discurso de 15 minutos, lá em Pentecostes, citando essas Escrituras. E num discurso de 15 minutos, quase 3.000 almas se compungiram. E logo foram a eles, aos apóstolos, e perguntaram-lhes: que faremos, varões e irmãos, com seus corações compungidos? Ali não estava um sermão teológico, emocional. Pedro simplesmente disse para eles o que é que estava acontecendo ali. Agora Pedro, com a chave do reino dos céus, eu disse no rádio: vocês contestam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E um reverendo chegou a dizer: eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro. Porque Jesus mandou que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em São Mateus 28, 19. Ora, quem recebeu a ordem não foi o seminário batista, o seminário presbiteriano, o seminário católico, não foi Roma, a igreja romana. Quem recebeu essa ordem pessoalmente, de Mateus 28, 19, foi Pedro. Foi João, foi Tiago, foram os apóstolos. E eu disse: pois bem, reverendo, então Pedro, Paulo, Filipe, todo mundo desobedeceu a Jesus. E o concílio de Nicéia, Roma, obedeceu 325 anos depois de Cristo. Por que isso não pode ser vivificado? Isso é Bíblia, não resta dúvida, mas não é da minha denominação. Está bem? Isso quer dizer que o Espírito Santo não revelou isso para você. Não vivificou isto para você. Por isso você está agindo frontalmente, de uma maneira assim, de total choque com estas Escrituras.
Agora você aplica isso em todos os aspectos da vida da igreja. Você sabe, Paulo disse: você ousa levar um irmão no juiz, ímpio lá do mundo? Por que vocês não julgam isto, essa causa na igreja? E aceitam o resultado de bom coração. Paulo disse isso lá na igreja aos Coríntios. Por que isso não pode ser vivificado para vocês? Em outras palavras, ele está dizendo assim. Mas vamos ao fato de que, em relação aos dons, isso foi tão abundante que se necessitou de pôr em ordem. Eu quero prosseguir com o assunto. Que Deus, cumprindo as suas promessas, derramou do seu Espírito e tivemos aquela chuva dos dons espirituais. Então, São Paulo pega e tem que pôr aquilo em ordem. Antes de tudo, ele fala que, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no final do capítulo 12, depois de falar aí sobre a diversidade dos dons espirituais, no capítulo 12, a diversidade dos dons, né? Aí ele vem e fala sobre a unidade dos membros do corpo, e no fim do capítulo 12, depois de falar sobre essa diversidade dos dons, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, mais precioso, de maior prioridade. Vou mostrar para vocês. Aí ele começou, no 13. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, dos homens e dos anjos, fosse poliglota, né? E não tivesse caridade, que é o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O irmão Branham diz: olha, isso não, o que você faz pelo povo, pelas pessoas, não é o que conta, não é o que você dá para o povo, não é o que você faz pelas pessoas que conta. Os espíritas estão aí fazendo continência com o chapéu alheio, pedindo e dando, né? Pedindo e dando. Isso não resolve o problema de ninguém. Ele disse assim: ainda que eu desse, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora veja, se Deus não vivifica o que é esse amor, porque eles interpretam a palavra caridade, que vem do grego essa palavra, para dizer o que é amor. Amor realmente. Então nós aprendemos. Tem o eros, que muita gente está dizendo que é amor. Eu te amo, quer dizer, mas eu estou apaixonado por você, pelo seu corpo, pelos seus beijos. Estou apaixonada por ele. Como homem. Bom, eu amo. Eu amo por quê? Através do amor filho. Isso que corre no sangue. É o eros, filho. Aí depois, agora vem
o ágape, não é? O ágape, que então esse amor é indiferente à afeição pessoal, à cara da pessoa, às conveniências. O amor ágape passa por cima do nosso círculo de amizade, vamos dizer, círculo, né? Então passa por cima. Ele não é conveniente pela conveniência da simpatia, do sangue, qualquer outra coisa. É desse amor que Paulo está falando. Que se não tiver esse, nada mais adianta aqui na terra. Por quê? Esse amor, veja, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso. Quando você, irmão, estiver sofrendo uma coisa na família, por exemplo, seu filho estiver numa situação tão terrível, antes de orar, antes de pedir oração, você ore por aquela pessoa que você acha que te odeia, e que você não gosta dela, e que você estaria disposto a fazer qualquer capricho contra ele, contra aquela pessoa. Vai orar primeiro por ele. Sinta amor por ele, por aquela mulher primeiro. Porque agora seus sentimentos estão feridos, você deve saber o que é ferir os sentimentos também. Os outros também têm direitos, os outros também têm alma, os outros também têm sangue, os outros também têm dor. Então Jesus vem e permite que você caia, talvez nem seja você mesmo, uma pessoa querida sua, um filho, uma filha, o pai ou a mãe, porque estando de fora você sente mais. Até mesmo antes de dar a oferta, você deve orar por aquela pessoa. Jesus ensinou assim. Se isso não for vivificado pelo Espírito Santo, pouco adianta as nossas virtudes. E então nós somos caridosos com uns, amáveis e dóceis, sentimos os problemas, intercedemos, ajudamos, e sacrificamos outros, apunhalamos outros. Agora, quando isso acabar, e vai acabar, se não acabar por amor, acaba pela dor, a igreja tomará um poder de voo até, de voo. Porque não há fé perfeita sem amor perfeito. Jesus foi parece que impraticável. Jesus parece que foi impraticável aqui. Espera aí. São Mateus capítulo 5. São Mateus capítulo 5, é? Veja. Verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, porque no 43 está escrito: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos fazem isso também. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Eu não gosto daquela cara. Não suporto aquela cara. Depois da vida pela cara que você gosta. Oh, vamos olhar no espelho aqui, Joaquim. Toma cuidado, Joaquim. Abre teu olho, Joaquim. E se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos. Ora, Jesus já disse tudo. Mas como é que Jesus diz para a gente ser perfeito? Olha, se você conseguir amar seu inimigo, você é perfeito. Não é que você deixou de ser humano. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, Jesus estava traçando aqui o perfil do homem perfeito. Inclusive, Tiago depois traça também, completa o gráfico. O homem que domina a sua língua é perfeito. Mas aí você vê, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aí veja, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Está vendo? E os dons não são promessas de Deus? São como o sol e a chuva, que é derramado sobre maus e bons. Todo mundo pode ter dons. A cobra tem dom. O lobo tem dom. A jiboia atrai a cutia. E ela vai chorando, chorando, mas cai na sua garra. A galinha é derrubada pelo lobo pelo olhar lá do galinheiro. Isso não é conto, não é verdade. As superstições vão além, é claro. Aí depois então o homem pega um olho de lobo e diz: agora eu vou andar com esse olho de lobo, e eles vendem aquilo por um absurdo, porque eu tanto com esse olho de lobo, a mulher que olhar, acabou, ela cai mesmo. E esses camelôs, banqueiros dessas coisas, raizeiros, vendem isso por um preço absurdo. Muitos deles têm levado a chinelada na cara. Mas lá na natureza aquilo é verdade. O lobo malvado tem dom. A cobra malvada tem o dom. O homem malvado tem dom. A mulher malvada tem dom. Só não tem amor ágape. Às vezes a pessoa tem o amor ágape e não tem nenhum dom. Quando se fala de dom carismático, bem entendido. Você vê quando os dons realmente chamavam o povo para a santificação. A Igreja Católica os perseguia, as denominações diziam que aquilo era espiritismo e perseguia, e já até prendeu pentecostais, e até matou aqui no Brasil.
Hoje eles estão com um movimento carismático nos estádios. Por quê? O maná apodreceu, a hiena chega para comer. Mas o povo de Deus está lá na frente. Inclusive nós aprendemos aqui que está com a justiça de Deus. Eu sei que isso é a palavra de Deus. Então, eu estou assentado convosco aí, lá no último banco. O eu está sentado lá atrás. Há uma promessa do Espírito que não necessitará de pôr em ordem, porque todas as promessas teve que ser colocadas em ordem. Veja o trabalho que Paulo teve com a igreja de Corinto. O trabalho que os dons têm dado não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. O trabalho que os dons espirituais têm dado no mundo, nas igrejas, não é brincadeira, é demais. A mulher que tem o dom de profetizar, ela fica rebelde, ela não acata mais pastor, nem nada, e forma o seu círculo, o seu grupo, porque ela ouve o Senhor. Fica em total desordem. A pessoa tem o dom de cantar, não submete mais. Sai da comunhão por causa de cantar, por causa de tocar, vai embora da igreja. Por causa de cantar, por causa de tocar. Ora, o profeta disse: eu posso pregar 150 anos e isso não me salvará. Eu posso cantar, eu posso tocar, isso não quer dizer que vai me salvar, porque eu canto, porque eu toco, porque eu falo línguas, porque eu profetizo, porque eu curo os enfermos, porque eu tenho dons. Isso quer dizer que o dom ficou na frente, o carro na frente dos bois? Se sente discriminada, discriminado? Isso é certo? Está certo? Seria melhor cortar o braço direito e entrar no céu sem aquilo. Vocês sabem de que estou falando, é verdade. É pura verdade. Nós que temos dons, nós corremos um risco muito grande. Deus tem me guardado, mas para me guardar tem me mantido debaixo de um jugo terrível. Porque ter dom é demais, conforme o dom, dificilmente esse homem será salvo. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Rico em dons. Não é só dinheiro, não. É difícil Deus usar um homem e permanecer humilde. Ia continuar gostando do povo humilde, das pessoas pequenas. É difícil. Agora, nós vamos finalizar, porque o nosso tempo já está esgotado. Dons precisam ser colocados em ordem, não resta dúvida. Mas entre todas essas promessas, há uma promessa gloriosa, maravilhosa, que é a da transformação dos nossos corpos, exatamente
como aconteceu com Abraão e Sara. Adão, antes do pecado, ele tinha tudo em ordem. Ele não tinha por que ensoberbecer-se. Se ele falasse, uma árvore mudaria de lugar, sem que ele pegasse um trator, uma ferramenta. Ele bastava ele falar. A palavra falada, aquele jatubazeiro enorme se transplantaria de um lugar para o outro. Ele podia mudar o curso de um rio. Só que ele nunca fez isso. Sabe por quê? Porque cada árvore estava no seu lugar. Cada rio estava no seu lugar certo. Não tinha nada fora de ordem antes do pecado. Porque ele estava vivendo de uma maneira primária, em primeiro plano, a perfeição. Ele era um corpo transformado. Isto quer dizer, houve uma queda. Ele estava no nível do nosso corpo transformado. Por isso é que houve queda. Ele regrediu. Então entrou em desordem. A própria terra, saindo do eixo, caiu em desordem. E aí temos as 4 estações do ano, e pulgas, e mofo, e alergia, fungos, portadores do mal da alergia, através de carpetes, tapetes e coisas, muriçocas, percevejos, e essas coisas todas, causadas exatamente pela desordem. Até então não havia isso. Ele sofreu uma queda. Nós sofremos um levantamento. Já nascemos caídos. Vimos o mundo falando mentira. Vimos o mundo através de sexo. Tudo isso é a decadência. É o meio alternativo. É o meio permissivo. Não é o meio perfeito. O meio perfeito é a palavra. Seria pela palavra falada, cada semente, não pelo sexo. Mas você diz, e por que Deus permitiu isso? Ele permitiu realmente, é a maneira permissiva, para expressar os seus atributos. Então, um homem vivendo aí 80 anos, Deus não perdeu nada com isso. Isso no tempo de Deus corresponde a 8 segundos. 8 segundos? Uma vida de 80 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, 80 anos para Deus. Deus não perdeu nada. E Ele continua, Ele cumpre o seu propósito. Ele está chamando seus filhos pela palavra falada. Ele não foi frustrado, não, gente. Ele não perdeu para o diabo. Veja São João 10, quando Jesus disse, ninguém arrebatará da minha mão. Não é aquele excesso de segurança que trouxe a corrupção para dentro da igreja. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não é isso. Agora, para mim isso aqui é mais do que bonito. Isso é importante. Ao nascer do sol,
parágrafo 77, o profeta disse: notem bem, é o Espírito que o vivifica, é a faísca que produz o fogo, não é a gasolina a que produz o fogo. Não, gasolina não produz fogo, mas é a faísca que acende a gasolina. Vê você? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isso quer dizer, você pode estar com um tanque cheio de gasolina, mas sem a faísca o carro vai ficar parado. Sem a corrente elétrica, o carro vai ficar parado com o tanque cheio. Sem mim nada podeis fazer. Sem a vivificação, você tem uma Bíblia, grande ou pequena, bonita. Vê você? Sem mim nada podeis fazer. Porém, comigo podeis fazer todas as coisas. Isso será vivificado. É a palavra, é o Pai vivendo. Assim como o Pai me tem enviado, eu também vos envio. Assim como o Pai me tem acendido e me tem induzido a fazer todas as coisas que faço, pois somente faço as coisas que agradam a Deus, e assim como Ele me tem enviado, assim também eu vos envio a vós. Eu sou a faísca. É a mesma mecânica, e se necessita da mesma dinâmica para fazê-la funcionar. E esses sinais seguirão aqueles que reclamarem ter a dinâmica. A dinâmica tomará seu lugar. Paulo disse: o Evangelho não veio somente em palavras, somente em gasolina, mas veio em faísca para fazê-la mover. Assim foi como nos veio. Então, o que o pregador precisava lá? De faísca para fazer mover aquela escritura. E às vezes, nós tomamos uma escritura em favor de uma pessoa má, e ela funciona, e aquela pessoa é curada. E às vezes você toma a mesma escritura por uma pessoa santa, e ela não é curada, e Deus a recolhe. Mas como é que se explica isso? É que Deus tem prazer na morte dos santos. Às vezes é mais fácil um ímpio receber a cura divina, de uma maneira generalizada. Porque depois de chegar a hora, então é hora de partir. Deus não está funcionando a escritura da cura divina, mas ele não podia entender que Deus resolveu funcionar uma outra escritura muito mais sublime para aquela mulher. Foi de recolhê-la na sua glória. Ele não estava cumprindo a promessa de dar mais uns dias para ela aqui na terra, no físico, mas estava cumprindo uma promessa muito maior. Então, se ele tivesse essa revelação, ele faria como o irmão Branham disse: se orar por 500 pessoas hoje e elas morrerem, amanhã eu continuarei orando pelo povo, pregando que Jesus Cristo cura, porque Jesus Cristo cura sempre, Ele cura. Agora Ele cura quem Ele quer curar. Amém. Às vezes Deus não está cumprindo uma promessa com você inferior, porque Ele está cumprindo uma superior. Será que dá para levar isso no seu coração? Para a hora da contradição? Porque está certo, a gente fala promessa. Promessas de Deus para nós. E exigências, deveres, mandamentos de Deus para nós. Há uma diferença. Então, quando tivermos que enfrentar uma contradição muito grande, aqui, socialmente falando, fisicamente falando, humanamente falando,
religiosamente falando, eclesiasticamente falando, que é a igreja? Será que nós podemos nos lembrar, vocês que vão ouvir isso na fita também, será que vamos poder nos lembrar de que Deus poderia estar cumprindo uma promessa muito maior do que aquela que esperávamos aqui, naquele exato momento? Deus cumpre as suas promessas. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.